Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo comentado. E quero comentar aqui sobre. Eu não vou falar de uma das maiores vergonhas do ano ou da temporada, se nós formos completar Mundial e tudo, porque de vergonha que o Flamengo sempre gosta de passar. O Flamengo vira e mexe, toma 4 gols do Bragantino, né? Já havia perdido, já perde direto contra o Bragantino. O Flamengo não se dá bem contra o Bragantino, impressionante. Mas eu quero falar aqui sobre essa questão da goleada que o Flamengo sofreu, porque, cara, poucas vezes na minha vida, me acompanhando futebol, em todo lado do canto do mundo, até nas peladas, no fute da várzea, eu entendo o cara tá trabalhando, o cara tá cansado, o cara não trabalha com isso, então o cara começa a andar em campo. Naquela pelada do society, né? Que joga meia hora, aí sempre tem um ou dois ali que não joga mais bola, mas só vai ali pra brincadeira dos amigos. Então, fora de forma, não tem uma rotina de exercício, aquela coisa toda. E você vê o cara que o cara dá uma andadinha, né? Dá uma descansadinha. Ali não corre muito, a bola às vezes vai no pé e o cara não pega. Mas de jogadores profissionais, quero salientar aqui que o que nós vimos em Bragança, Red Bull Paulista, eu acho que foi numa. E, cara, tipo assim, tá sendo tratado com muita normalidade. Porque o Flamengo vira e mexe. Todo ano o Flamengo leva uma goleada, se não leva mais. Tomou do Fluminense, né? Toma do Del Valle, toma passeios, assim, ridículos que nem sofreu com o Bragantino agora. Pede pro Alcas, pede, pô, joga mal contra no Blense. E eu vou ser bem sincero pra você, faz muito tempo que eu não vejo um time. As coisas, né? Como elas têm acontecido até no mundo atual, em que as coisas estão sendo feitas na cara dura. Nós estamos vendo jogadores de futebol dando migué, não correndo, na cara dura. O Gerson, quando foi recontratado pelo Flamengo, eu não fiquei dando pulos de alegria, gravando live, choramingando. Ai, é craque, é ele mais 10. Porque quando o Flamengo pensou em vender o Gerson, eu tava entusiasmadíssimo pra venda logo, porque o Gerson já vinha numa descendência absurda. Porque foi isso que aconteceu no Fluminense. E quando o Flamengo pagou uma bagatela e vendeu ele, eu não lembro agora os valores realmente de cabeça, eu falei, pronto, agora sim, o Flamengo conseguiu vender. Portanto que ele fez algumas boas partidas lá, e ele fazia a mesma coisa aqui, que é o que? Ficar andando em campo. E os próprios companheiros reclamavam do desempenho dele, em que ele anda em campo. Ele é muito bom jogador, realmente. O Gerson tem uma técnica diferenciada. Eu gosto quando ele joga armando o time ou auxiliando na armação do time. Eu gosto mais desse papel dele. Mas ele anda em campo. E, tipo, quando nego reclama com ele, ele ainda acha ruim. Porque, cara, é complicado você ver esse tipo de situação em campo. Entendeu? Ainda mais no setor que é um dos mais importantes no futebol, que é o meio de campo, que a bola toda hora tá passando por ali. Aquilo ali é a ponte para você atravessar o rio. Sem aquilo dali você não consegue atravessar o rio. É o meio campo do futebol. Você precisa necessariamente de jogadores ali com disposição para você passar essa bola. E o que tem acontecido é isso. Vocês sabem o que acontece ainda de pior? O Pulgar não começando o jogo, não estando disponível, como o meio de campo do Flamengo perde, né? Mas vou concluir a relação sobre o Gerson.
Depois o Flamengo paga uma bagatela maior pro Gerson, mais velho, voltando, sendo que o Gerson já estava adaptado em outra posição. Portanto, que você vê quando ele vai para ofensiva, ele melhora muito, né? Mas eu particularmente gosto de jogadores que mostram vontade, né? O Gerson não é um jogador que mostra vontade. O Gerson era daquela linha, tipo assim, Alexandre Pato, que foi o Ganso durante muito tempo. Os caras não. Perdeu, ganhou, os caras não estão nem aí, sabe? Não é daquela linha do Pato que pra ele tava tudo bem, não tá importando com nada. Entendeu? É complicado você ver o desempenho de um jogador que custou um preço bilhardário e, sabe, aí fica também jogando esporadicamente, alguns jogos joga quando quer, sabe? Aí, hoje não tô afim de jogar, fica andando em campo. É que eu tô afim de jogar. Aquele jogo ali eu vou jogar bem, sabe? Cara, e não acontece nada, ninguém fala nada. Mas esse é o Flamengo atual. E eu quero falar aqui do Wesley, que eu sempre vinha dando depoimento sobre ele, falando que era um bom jogador, que ele tem muita deficiência no seu lado de cruzar, além da marcação que todo mundo já viu que era óbvio, mas na sua parte de criação ofensiva, de dar um cruzamento, de bater na bola procurando alguém para cabecear, de chegar na linha de fundo, você dá um toque para trás, caso você veja um companheiro seu jogando. Foi mal, novamente, mais uma situação onde o gol sai em cima dele. Lembrando, é um menino, eu acredito que tem que continuar ele com o elenco, por quê? Porque nós vamos precisar também dessa parte da correria. Ele tinha dado uma melhorada na parte de cercar, ali de marcar ali para dar aquela cercada, pelo menos estar sempre junto com outros jogadores, mas de novo voltou já ao normal, né? Mas isso daí é um assunto batido, né? Eu acho que todos nós já sabemos da condição do Wesley, em que ele tem essa deficiência na marcação. Eu acho que não tem muito o que falar, né? O gol saiu por ali, é óbvio, escorregou, aquela coisa toda, mas não só ele estava escorregando, tinha outros jogadores também, né? Resumindo, foi horroroso nessa partida, claro. Tudo também deu errado pro Flamengo, né? Quero também falar do goleiro, o Matheus Cunha, que se não fosse ele teria sido de 7. Ele fez algumas defesas boas, em que foram condições a qual o Bragantino sufocou o Flamengo. Simplesmente o Bragantino não deixou o Flamengo jogar. O Flamengo não pegava na bola, tá? O Flamengo não pegava na bola. O Flamengo, cara, tipo assim, fazia tempo que eu não vi um massacre de futebol assim, de um time que é considerado um pouco mais forte, não, é mais forte, e o outro. Apesar que o Red Bull Bragantino é um dos times mais ricos do Brasil e sempre tá contratando também jovens talentos pra montar o seu elenco, né? Fazia tempo. Tipo assim, isso foi um massacre de bola. O cara não conseguir pegar na bola, gente. O jogador do Flamengo não ficavam 2 minutos com a bola no pé. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi assim nos últimos tempos. Entendeu? Foi assim, absurdo, absurdo. Se o Matheus Cunha não tivesse num bom dia ali, meu irmão, se fosse o Santos do jeito que tava, ele tinha levado uns 7, cara. Foi impressionante o massacre. Foi horrível, horrenda, pavoroso tu ver esse Flamengo jogar. Está sendo pavoroso. Cara, e tão normalizando, não é que São Paulo ele toma 4. É assim mesmo, toma 4. Ele ganha de 4-0, mas depois toma 4-0. Não, cara. Hoje o Flamengo, o São Paulo pode ganhar daqui a pouco Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, pode ganhar tudo. Mas hoje o Sampaoli, o Flamengo tem uma estrutura maior do que o Sampaoli era lá quando ele comandou a Universidade do Chile. O São Paulo. Ele fez um bom trabalho, ficou em segundo no Santos. Fez um bom trabalho, ficou em segundo no Atlético Mineiro, ficou em terceiro. Gente, aquele elenco do Atlético Mineiro que ele tinha,
Não era pra ficar pra trás do jeito que tava, não. Eu lembro da torcida do Atlético que reclamava muito, que ele toda hora ficava modificando o time. Aí eu trocava peça, substituía mal. Aí o Atlético, quando era favorito, o Atlético ia lá, perdia jogos. Eu lembro da torcida do Santos reclamando também numa época que o Gustavo Henrique também. O Gustavo Henrique, né? Não tava jogando bem. Aí ele foi e sacou o Gustavo Henrique. Depois teve. Eu lembro que teve. Se não me engano, foi até o jornalista Piperno que falou que teve um jogo que o Santos estava bem, jogando melhor, ele substitui, aí o Santos perde o jogo, porque ele substitui errado. Tipo assim, cara, e ele fazia isso exatamente com o mesmo Flamengo, a mesma coisa do que outros treinadores. Apesar que a culpa não só é dele, mas ele também tem muita culpa. Demora a substituir, substitui mal. O time entra numa preguiça monstra. Também não ajuda o treinador. Cara, tá um negócio vergonhoso. E só que qual é o problema dessa vergonha toda? Que está sendo em rede nacional, todo mundo tá vendo. E esse negócio da. Ah, eu tenho vergonha, estou com vergonha. Praticamente parece que tá acabando. As pessoas não estão com vergonha mais nem de demonstrar insatisfação e vontade. Entendeu? Antes, até pra você dar um migué, você dá um miguezinho ali. Tu ia na defesa, tu ia no meio de campo, tu ia pro ataque pra dar uma descansada. Cara, agora, tipo assim, é um, dois, três jogadores não, mas do Flamengo tava, tipo assim, cara, não pode acontecer isso. Isso não é a primeira vez. Mais da metade dos jogadores andando em campo. E aí o Tom Lucas fica correndo com um doido quando joga. Você vê que parece que é o único que aguenta correr. E jogar. Por mais que não esteja fazendo gols, porque também não é a função dele, mas o desempenho dele é acima. Porque o Wesley também, se você for ver, corre pra lá e pra cá. Mas tem efetividade dele, apesar de um gol e uma assistência, zero no ataque. Ele não é um cara que cria situações de gol. Ele entra, ele tem muitos espaços para infiltração. Também por ele ser rápido, por ele ter uma habilidadezinha, ele tem uma técnica. Mas também você vê que não cria nada. Não tem um cruzamento bom. Não tem uma jogada em que ele levanta a bola na cabeça do atacante. Não tem esse tipo de jogada. Ele tem muito espaço ali, mas também a efetividade é pouca. Tem os zagueiros. Que o Davi Luiz foi o menos pior. Pra mim da partida, o Davi Luiz cortou algumas bolas, mesmo dando chutão. O Flamengo não tinha saída de bola, mas também não tinha muito o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. O Flamengo estava andando em campo. Estou falando de alguns jogadores pontuais, porque, tipo assim, o Everton Cebolinha, vira e mexe, ele faz um golzinho ou outro. Mas, cara, 70 milhões de reais. Estou entendendo a situação? Mesmo ele. E o Everton Cebolinha joga mal, ele faz um golzinho ou outro. Ele tenta melhorar, mas também não sai nada dali. Raramente acontece alguma coisa. Gente, nós estamos falando de um jogador que foi contratado como craque, gente. 70 milhões de reais, gente. É muita grana, gente. As pessoas não estão entendendo. Ah, não. Dos números do futebol não é tanto. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de futebol brasileiro. Inadmissível. Quando eu vi o Mauro falando, né? O Mauro César Pereira, que é um jornalista que eu acompanho muito, há mais de uma década da minha vida. Eu gosto muito. Me fala, tem que dar ritmo, tem que dar jogo. O Everton Cebolinha teve um tempão jogando de titular e não acontecia nada. Não acontece muita coisa. Mesmo quando ele faz gol, eu lembro, pelo menos ele fez um gol importante ano passado. Se vocês forem ver na Copa do Brasil contra o São Paulo, que o Flamengo tava levando um sufocaço do São Paulo. Se o São Paulo tivesse num dia ali com 60% de ânimo e de pontaria, que nem aconteceu contra o Grêmio, vocês lembram contra o Grêmio? O Flamengo era pra ter tomado uns 4. O São Paulo fez uma partida excelente. Só que o Flamengo ganhou de 3-1. E o Everton Cebolinha, quando marca o terceiro gol, aquilo ali dá uma aliviada, aquilo ali dá uma segurada. E depois o São Paulo teria que vir jogar aqui jogar no Rio de Janeiro de forma mais aberta. E mesmo assim também não jogou tão mal, não. Esse segundo jogo. 70 milhões não pagaria. Mas já que está aí, lembrando, é uma crítica, mas me parece. Eu tento buscar informações, só que a gente pergunta no jornalista, só que como é muita gente perguntando, às vezes os caras não leem a mensagem, né? Não passa, batido. Que ele trabalha pra sempre estar melhorando, tá ligado? Ele não é um cara que tá ficando folgado, não. Ele tá jogando mal porque tá jogando mal mesmo. Mas é um cara que tá correndo atrás pra uma melhora. Entendeu?
Não me parece aquele cara que tá mal e quer ficar dentro de casa chorando. Não, ele tá correndo para melhorar. E isso é excelente pra gente que torce pro Flamengo. Eu quero falar. Eu não vou. Eu tenho alguns jogadores que eu vou evitar falar agora, no momento. Porque a partida já foi muito discutida, que foi péssima, foi ridícula. Eu não vou falar do Everton Ribeiro, que pra mim já tá mal há anos. Já cansei de falar, entendeu? Apesar de eu gostar muito do jogador, me parece ser um cara excepcional, um cara excelente, um cara muito bacana. Mas já tô cansado de falar também. Tá mal faz tempo, há anos que tá mal. Anos, que joga uma ou duas partidas, ou algumas partidas, né? Bem, até porque depois também, a função dele de ser armador, ele é um cara que marca muito mais quando chegou no Flamengo do que ele marcava antes na carreira, né? Por mais que ele tenha sido formado lateral esquerdo. Quando ele avança, ele se torna um cara que tem mais a bola e não ajudava a marcar, mas não era tanto que nem no Flamengo. Também tem esse desconto. Mas também quando não joga, faz falta. Não precisa ser titular absoluto. Mas quando tá ele também, tá ali ele ajudando a marcar, ajudando a entender esse movimento da marcação, da criação de jogada, ele é muito importante, ele é muito importante. Não podemos falar isso, apesar da minha crítica. Assim, é porque também tem outros jogadores, né, que se destacam mais, né, também, né? Acho que também eu peguei um pouquinho no pé agora. Porque, querendo ou não, o De Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique são os jogadores mais importantes do Flamengo nos últimos anos. E o Everton Ribeiro faz parte dessa reconstrução também, né? Então ele, muitos anos, ele joga também mais em prol do time se bobear do que dele individual. Sendo bem sincero, porque eu acompanhei ele no Coritiba, eu acompanhei ele no Cruzeiro, né, nesses times. E acredito também que venha muito do desempenho dele de ganhar. Espero até que renove, que ele fique, porque acredito que ele tem muito a agregar ainda, em que ele tem poeira, você vê que ainda ele tem técnica, ele tem habilidade, e ele pode ajudar muito, principalmente jogando ali, né, um segundo tempo, alguns minutos e alguns jogos quando o De Arrascaeta não puder jogar. De Arrascaeta, com esse negócio de lesão, nego falando, o De Arrascaeta tá postando stories aí de madrugada, eu não vou comentar sobre isso, tá? Óbvio que afeta, mas tá legal, não vou comentar. Isso já foi comentado amplamente, né? Cada um sabe de si, fisicamente. Ele sempre teve problema também no Cruzeiro. A questão é que falta também talvez um pouco de interesse do próprio jogador. Às vezes já tá saturado do ambiente, né? Mas eu queria falar aqui sobre essa questão dos números também. Porque, ó, o Pedro paradíssimo. Eu lembro que o Paulo Souza queria que ele se mexesse mais, que ele saísse da área, que ele viesse buscar a bola, que ele conseguisse trabalhar essa bola, porque o Pedro tá parado na frente e não participa do jogo, né, também. Você vê que acontece mais nada quando o Pedro tá. É impressionante como os nossos dois atacantes, que fazem muitos gols, praticamente não estão fazendo mais gol nenhum. Já pararam pra pensar nisso? Os dois atacantes. Mesmo ano passado com o Dorival, se você for ver, os dois faziam. O Pedro fazia muito gol, mas o Gabigol também ainda marcava gols. Os dois faziam gols. E esse ano nenhum dos dois está fazendo muitos gols. O Pedro parou, na verdade, né? Impressionante como o Pedro tá mal, gente. Impressionante mesmo, tá? Impressionante. Né? Eu quero pular para esse jogador. Que eu quero fazer uma pergunta aqui pra torcida do Flamengo. Não, mas eu quero dar uma passadinha aqui. Que eu critiquei o desempenho do Flamengo. Vamos olhar os números aqui. Estatísticas do time: 36 chutes contra 7 do Flamengo. Mas apesar que foram só 13 no alvo também, né? O Bragantino também abria, chutava de qualquer lugar, né? 13 chutes a gol. O Flamengo tem 0. Nós estamos falando de um time com uma folha salarial de mais de 30 milhões de reais. 0 chutes a gol. Tá, né? Posse de bola. Posse de bola pra mim também é inútil do Flamengo. Toca pra cá, não acontece nada. Os caras toca a bola, chega na entrada da área, os caras recuam pro goleiro. Coisa ridícula, patética, escrota. Passes, Bragantino melhor. Precisando passe, Bragantino melhor. Faltas cometidas, pouquíssimas faltas. Cartão amarelo, cartão vermelho também não tinha o que fazer. Só o Bragantino jogava.
Impedimentos, de boa. Escanteios, 17 escanteios pro Bragantino, 2 para o Flamengo. Olha que coisa colossal. Colossal, mano. Colossal isso aqui. Isso daqui não é normal. Agora eu quero falar sobre o Thiago Maia. Que eu já falava, ó. Não, menor do que o Ilharão. Mentira, o Ilharão. O Thiago Maia tá pedindo passagem. O Thiago Maia é muito melhor. Onde vocês viram o Thiago Maia jogar, em que deu essa definição de que ele era melhor que o Ilharão, em que ele jogaria mais. Eu já falava, antes, muitos vídeos, anos. Eu falei, ele também é lento. A única coisa em que o Arão tá em evidência. Eu lembro que jornalista, até nego fazia montagem com o Ilharão, né? Dando aqueles trotezinhos. Fazia montagem com o Ilharão voltando devagarzinho. Né? Jornalistas comentavam, compartilhavam esse tipo de vídeo. Do Thiago Maia ninguém fala nada. Já uma conta no Blance, né? Que ele, na entrada da área, o cara passa por ele, passa pelo Léo Pereira, e ele estica a perninha assim, né? Ele ajoelha no chão e fica parado. Aquilo ali acontece nem pelada, nem na pelada tá acontecendo mais. Absurdo. Ninguém fala nada. Saiu, se eu não me engano, saíram dois gols com participação do Thiago Maia aqui. Uns dois gols do Bragantino. O cara andando em campo, gente. Andando, caminhando na cara de todo mundo, ninguém fala nada. Ninguém tá falando nada. Eu quero saber. Cadê os torcedores, os jornalistas, os youtubers que ficavam enchendo o saco falando que era para colocar o Thiago Maia, que ele era 10 vezes melhor do que o Ilharão? Aonde viram que ele desempenhou essa função a qual ele foi colocada? Eu sei. Eu vou responder para vocês. Porque veio do Santos. Todo mundo que é revelado pelo Santos é tratado como craque, até quando é volante. Está aí o desempenho. Time do Flamengo correndo, horrível. Eu não vou ficar gritando, eu não vou ficar me estressando com esse time. Que é esse Flamengo que tem pra hoje aí, meu irmão. E vai por mim. Vai ter muitos jogos, o Flamengo vai jogar mal, pior. Se bobear, vai ganhar ou vai tomar uma goleada. Porque isso daí vai ser o normal que nós vamos passar esse ano aí. Se pega um time, se pega um Grêmio, que nem conseguiu meter os gols contra o Coritiba aí, né? Pega no Flamengo aí, do jeito que jogou, o Flamengo tinha tomado um pau. Mas eu deixo a pergunta aí. E aí? Estão gostando do desempenho do Thiago Maia? Porque também não adianta. Ah, não, mas ele responde no Twitter. Pô, legal, hein? Mas só isso? Vai responder no Twitter e vai continuar essa péssima situação, onde ele ia estar andando em campo. Não, porque comenta no Twitter pode. Ah, realmente tô mal, vou procurar melhorar. O cara tá piorando. O Flamengo sem o Pulgar, o Flamengo não consegue sair bola. O Flamengo não consegue ter um desempenho. O Flamengo sem o Pulgar, quando tem um Thiago Maia, o Flamengo fica absolutamente fragilizado, sem saída de bola e lento. Porque o Thiago Maia e o Gerson são lentos. Não que o Pulgar seja uma sumidade também de velocidade, né? Mas e aí? É, né? É aquele negócio, né? Comentarista, falar as coisas, como dar uma tuitada, depois dorme tranquilo, né? Eu errei, tá? Pois é. Lembrando que o João Gomes era o melhor volante do Flamengo ano passado. Só que como o Landim ninguém cobra nada. Então tá aí. Mais uma goleada sofrida. Vamos ver quantas goleadas mais o Flamengo vai tomar esse ano aí. Que também já estão normalizando. Não é porque o São Paulo ele é assim mesmo, ele faz 4, mas também toma 4. Estão achando normal, né? É isso aí. Valeu, falou, até a próxima, porque sinceramente, desanimador ver esse time jogar. Valeu, até a próxima. Fui.